Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos à segunda noite da Semana Jurídica da 25ª Subseção da OAB de Poços de Caldas. Meu nome é Márcia Cunha, sou coordenadora da Escola Superior de Advocacia da OAB de Poços de Caldas, juntamente com a doutora Ellen Lopes e o doutor Juliano Zapia. Sem a união dessa comissão, da diretoria, de todos os funcionários da OAB, certamente esse evento não estaria acontecendo. Meus sinceros agradecimentos a cada um de todo o coração. No mais, quero deixar registrado, em nome dessa subseção, os agradecimentos aos palestrantes, Dr. Maurício Cunha, Dr. Luiz Vale. Obrigada por terem aceito esse convite com tanto carinho. A OAB de Poços de Caldas se sentiu extremamente honrada. Muito obrigada. E já adentrando a apresentação dos convidados, temos que o Dr. Maurício Ferreira Cunha, juiz junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor, professor de Direito Processual Civil e o mais importante, é o dono do meu coração. Isso eu não poderia deixar de falar, né? Mas isso, então, me impede de aprofundar muito na apresentação dele devido à minha parcialidade, né? E quanto ao doutor Luiz Vale, eu deixarei o encargo da sua apresentação ao Maurício, pois tenho certeza que o fará da forma mais nobre e à altura do que o convidado merece. Sem muitas delongas, eu peço licença para eu ficar na sala de espera como espectadora e vou deixar os dois brilharem, né? Espero que todos aproveitem o evento e, então, está com a palavra o doutor Maurício. Boa palestra. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, o amor da minha vida, né? Aqui apresentando. Boa noite a todos, boa noite ao Luiz, boa noite, Celso, na OAB. Saúdo também o presidente da subseção, doutor Otacílio Andreata, né? E quero dizer que é uma honra muito grande. Saúdo a todos os advogados, todas as advogadas, aos alunos da graduação, enfim, a todos que estão aqui participando. Quero dizer que é uma satisfação muito grande, que é uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Quem me conhece sabe, eu não gosto muito de formalidade, aliás, não gosto nem um pouco, tanto que eu não estou de gravata, né? Infelizmente, gostaria de estar no mesmo nível do meu irmão, do Luiz. Mas, enfim, eu espero humildemente poder contribuir de alguma forma nesse bate-papo, né? Nessa discussão que nós vamos ter aí sobre provas, sobre evolução digital, tecnológica, e parabenizar a subseção da OAB de Poços de Caldas pelo brilhante evento, pela brilhante semana jurídica que vem organizando, né? Ontem com o professor Alexandre Gianluca, falando de um tema extremamente importante, voltado para a área do direito empresarial. Hoje com o meu irmão, com o meu querido amigo Luiz Manuel Borges do Vale, né? O professor Luiz Vale. Amanhã com o querido Fabrício, que é juiz do trabalho, e depois, na quinta-feira, com a juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a doutora Ariadne. Enfim, eu quero parabenizar todos da subseção por esse brilhante evento. E claro, mais uma vez, né, saudar também a mulher da minha vida, a Márcia, que brilhantemente fez essa apresentação. Se ela fala de parcialidade, imagina eu, né? O que eu posso falar, não é? Mas, enfim, gente, vamos para o que interessa. Eu vou fazer uma apresentação. Eu falo meu irmão, meu amigo, porque é assim que o Luiz, né, que nós nos tratamos, é assim que eu o vejo. Eu vou fazer uma apresentação meramente formal do meu amigo Luiz Manuel Borges do Vale. Luiz Vale, que tem um perfil no Instagram, já quero até indicar aqui, @professor Luiz Vale, né, com S, é procurador do estado de Alagoas. Luiz tem uma história das mais lindas, das mais bonitas, né? Foi aprovado no 7º período, se eu não estiver enganado, o Luiz vai me falar, da faculdade. Foi nomeado procurador federal, presidente da Comissão de Inteligência Artificial aplicada à Advocacia Pública, é doutorando, recém-ingresso no programa de doutoramento da Universidade de Brasília, um programa extremamente difícil de se ingressar, e que tem, evidentemente, requisitos que somente profissionais como Luiz conseguem preencher. Mestre em Direito Processual, professor universitário. Pelo menos 2 livros dele eu gostaria de recomendar aqui a todos os amigos que estão assistindo: Precedentes Vinculantes no Processo Civil Brasileiro e a Razoável Duração do Processo,
que é obra da editora GZ, mas quem tiver interesse e quiser dar uma olhada, é possível adquiri-la pelo site da editora Juspodium, que também tem um outro livro dele, que é o Guia Definitivo da Prova Oral, também pela editora Juspodium. Luiz, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa daquelas que a gente aprende a gostar e nunca mais deixar de gostar. De uma simplicidade, de uma humildade. Eu tive a oportunidade de estar com ele, num evento em homenagem ao professor Pontes de Miranda, na sua linda Maceió, onde conheci também a sua esposa, a sua família, e eu tenho certeza que ele vai abrilhantar demais essa noite. Então, Luiz, meu querido amigo, antes de mais nada, seja bem-vindo. Muito obrigado de coração por ter aceito esse convite. Eu sei da sua correria, do seu dia a dia, do curso que você tem também, né, do curso que você tão bem coordena, principalmente com esses editais para procuradorias, né, pululando aí, na verdade, né, nós temos Procuradoria de Alagoas, nós temos Procuradoria da Paraíba, Procuradoria de Goiás, e gentilmente aceitou esse nosso convite, né? Então, muito obrigado, Luiz. Eu falo nosso porque eu me sinto parte também dessa instituição, dessa subseção da OAB também, porque eu só tenho amigos muito queridos e sempre estou à disposição para ajudar naquilo que for possível. Então, meu amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo a esse nosso evento. Obrigado, meu irmão. Antes de tudo, eu gostaria de registrar minha felicidade e honra enorme de estar em Minas Gerais, ainda que virtualmente, parabenizar a OAB Poços de Caldas pelo evento, pela profundidade dos debates que tem promovido. Gostaria de saudar todos os colegas que nos assistem agora, advogados, estudantes, enfim, e deixar claro que as referências elogiosas são fruto da minha amizade com o Maurício, de longa data, que é um querido amigo, um grande irmão, um brilhante processualista e, sem dúvida, uma das grandes referências na atividade judicante, um juiz no sentido próprio da palavra, principalmente pelo seu viés humanista e pela forma detida e cautelosa com que analisa cada um dos seus processos. Gostaria de agradecer muito, né, a doutora Márcia também pelo convite, né, esse casal é um casal iluminado, e eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje para debater com todos os amigos, todos os colegas, um tema tão relevante que se sobressai necessário na prática processual, que é o tema da atividade probatória, das provas em geral, principalmente à luz dessa mudança, né, paradigmática que tem sido implementada pelo uso de novas tecnologias. É um prazer enorme, principalmente porque esse é o tema, né, um dos temas de pesquisa do meu doutorado, como o Maurício registrou, acabei de ingressar no doutorado da Universidade de Brasília, que tem, né, uma linha de pesquisa direcionada, inclusive, para as novas tecnologias. Portanto, obrigado a todos, parabenizo pelo evento, né, e estou à disposição para os debates, para as discussões, para o nosso diálogo, e já registrando aqui a minha satisfação enorme. Gostaria de estar presencialmente em Poços de Caldas, mas infelizmente, né, ou felizmente, o nosso encontro é virtual e a gente pode promover também uma expansão, né, dessas discussões que serão aqui tratadas. Meu irmão, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, e você sabe o tamanho da admiração e do carinho que eu tenho por você e pela doutora Márcia. Nós que agradecemos, Luiz, nós que agradecemos. Vamos lá, amigo, vamos colocar a mão na massa, né? Como a gente costuma dizer aqui, vamos lá, vamos conversar, bater um papo. O Luiz, queridos amigos que estão aí nos vendo, né, nos ouvindo, o Luiz gosta, eu tenho absoluta convicção, de estudar o direito probatório, tanto quanto eu gosto também. Tanto é que o meu estágio de pesquisa pós-doutoral que eu iniciei foi justamente tratando das hipóteses relacionadas aos estándares probatórios. E eu sei dessa paixão que ele tem também, porque nós olhamos para o direito probatório como um direito efetivamente fundamental, né? Acho que essa é a nossa premissa, é o nosso ponto de partida. E o que eu acabo percebendo, Luiz, pelo menos nesses últimos tempos, é que nós estamos vivendo, entrando já especificamente no tema, numa constante conexão, né? Nós estamos constantemente conectados. É um mundo, digamos assim, amplamente conectado, né? A gente tem uma ferramenta aí de interação, na minha opinião, poderosíssima, que são os smartphones, né? Eu vou só iniciar falando deles, né? Nós temos aplicativos de mensagens instantâneas
que são usados diariamente por milhares, por milhões de pessoas, né? Se a gente pensar no WhatsApp, por exemplo, ele foi usado no Brasil com mais de 120, é usado no Brasil por mais de 120 milhões de usuários, né, ativos mensalmente, pelo menos os últimos dados que eu pesquisei também. No ano de 2018, se eu não me engano, no 2019, só em termos de WhatsApp, nós tivemos mais de 38 milhões de mensagens enviadas por minuto, que fique bem claro isso, 38 milhões de mensagens enviadas pelo WhatsApp por minuto. As redes sociais estão sendo extremamente utilizadas, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, então nem se fala, né? Eu vou pegar assim o Facebook e o Instagram, que são redes sociais muito utilizadas, acho que hoje muito mais até o Instagram do que o Facebook. Percebo que o Facebook não vem sendo tanto quanto era, mas é normal, né? Porque elas vão se sucedendo, as redes sociais. Enfim, nós realizamos negócios hoje através de smartphones, né? Praticamente diariamente. Você tem um aplicativo do Itaú, do Banco do Brasil, seja lá quem for, você realiza os seus negócios. Segundo um estudo realizado também pela Fundação Getúlio Vargas, né, pela FGV, nós já temos aqui no Brasil mais de um smartphone por habitante. Isso é um outro dado extremamente importante que a gente precisa trazer também. Ou seja, não restam dúvidas, pelo menos na minha concepção, querido Luiz e queridos amigos, de que os documentos digitais oriundos, né, dessa maciça, digamos assim, utilização dos meios eletrônicos para a gente poder ter uma integração de pessoas, para que a gente possa ter uma melhor comunicação, para a realização de transações financeiras, de transações comerciais, entre outras formas, né, que já são também utilizadas, acabam sendo também diagnosticados como meio de prova. Ou seja, esses documentos digitais oriundos desses sistemas que eu mencionei são utilizados como meio de prova, principalmente em razão da pandemia e em razão também da mudança social que nós estamos vivendo. Nesse sentido, Luiz, eu não quero me aprofundar muito mais não, eu já lanço aqui uma primeira pergunta para você, queria saber a sua opinião, por gentileza, meu amigo. Em que medida, né, a gente pode entender que essa digitalização da sociedade está impactando esses contornos da atividade probatória? Até que ponto a gente pode dizer que essa sociedade digitalizada ela vem impactando, influenciando todo o entorno de uma atividade probatória, considerando a prova, evidentemente, como um direito fundamental, que eu sei que você pensa assim também, amigo. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pelas considerações. E eu começo deixando claro que, de fato, a gente tem hoje uma digitalização da vida, né? Boa parte das nossas relações sociais estão estabelecidas em meio digital, né? Segundo o professor Klaus Schwab, a gente vive a chamada quarta revolução industrial, que é marcada por essa disrupção, inclusive na forma de relacionamento entre os indivíduos. E você tem praticamente uma profusão do mundo físico, do mundo digital e do mundo biológico, né? Nós vivemos praticamente 100% do nosso momento, dos nossos instantes, de forma online. Isso, como direito é uma ciência social aplicada, de fato, a gente tem uma repercussão direta na forma como nós regulamos essas dinâmicas sociais, e isso impacta sobremaneira no direito probatório. Eu considero, assim como o professor Maurício, né, o direito à prova como um direito fundamental, indispensável, principalmente olhando para o direito à prova, né, como direito autônomo, inclusive a produção probatória, delineamentos do próprio Código de Processo Civil, ao estabelecer, por exemplo, a produção antecipada de prova, né, esse direito autônomo à produção probatória, que não serve, né, tão somente para o convencimento do magistrado, mas também, né, para promover outros escopos e outros objetivos processuais, como, por exemplo, viabilizar a autocomposição entre as partes, né, possibilitar que nós tenhamos aí uma implementação efetiva dos meios adequados de resolução de conflitos. Então, diante dessa digitalização da vida, nós temos aí uma repercussão direta nos meios probatórios, até porque, como eu disse, boa parte dessas relações se estabelece em meio digital. E com o fator catalisador pandemia, essas relações
elas se multiplicaram de forma digital em todos os quadrantes, né? Se a gente pode observar sob a ótica do direito consumerista, né, e o volume de relações comerciais que foram travadas, que são travadas diuturnamente, sob a ótica do direito civil, principalmente vislumbrando todo o viés da privacidade, da proteção de dados, com a Lei Geral de Proteção de Dados, sob a ótica do direito penal e principalmente, né, da criminalização de algumas condutas realizadas em meio digital, o direito do trabalho e a forma e a mudança na dinâmica das relações trabalhistas, né, sob o viés, por exemplo, de uma uberização das relações trabalhistas. Ou seja, a gente tem uma mudança completa do panorama do direito como um todo, que não se traduz em um viés secundário, mas principal. Isso atinge institutos clássicos fundamentais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na responsabilidade civil em decorrência do uso de veículos autônomos, isso gera uma série de repercussões, né? Como, por exemplo, quem seria responsabilizado? O proprietário do veículo, né, o fabricante, o desenvolvedor do software, enfim, a gente tem uma reconfiguração dessas relações sociais, e isso impacta diretamente em como nós vamos, eventualmente, utilizar esses meios de provas no âmbito processual. É comum, Maurício, você é magistrado e sabe muito bem disso, a utilização, por exemplo, de prints, né, que são advindos, por exemplo, de conversas travadas via WhatsApp, de conversas realizadas por redes sociais em geral, como, por exemplo, o Instagram, enfim. E nós temos, de fato, uma necessidade de olhar para esses meios probatórios, principalmente em consonância com o artigo 369 do Código de Processo Civil, né, para destacar aí que nós temos um conjunto, né, e essa digitalização da vida, ela reforça o 369 do Código de Processo Civil para demonstrar que nós temos inúmeros meios de provas atípicos, que hoje são utilizados e como medida ou como meio de prova e que podem ser considerados em toda a atividade instrutória processual. Né? A gente sabe que é muito comum o uso de prints, né? Mas também a gente sabe que o uso desses prints dependem também, muitas vezes, de elementos tanto de validação como de eficácia desses instrumentos ou desses meios probatórios. Porque, principalmente, eu acredito que a gente vai chegar nessa discussão, só simplesmente trazer o print, né, aos autos, muitas vezes não robustece aquele meio de prova, principalmente quando a gente vai discutir a sua validade e a sua eficácia sob a ótica da autenticidade, da integridade ou, eventualmente, da cadeia de custódia para a verificação desse meio probatório. Então, essa mudança substancial nas relações sociais, ela impacta os meios de prova, a meu ver, em um primeiro momento, principalmente para que nós possamos considerar outros meios de prova dentro da perspectiva, né, do 369 do Código de Processo Civil, do próprio artigo 5º da Constituição Federal, essa abertura que se deve ter, como já é, né, assim considerado em algumas circunstâncias, por exemplo, a gente vai tratar disso, mas, né, alguns tribunais já têm validado o uso da tecnologia blockchain, né, com um meio de prova atípico para comprovação de algumas e certas determinadas situações, e nós temos que levar isso em consideração, principalmente, Maurício, primeiro para entender essa dinâmica dessa ampliação dos meios de provas atípicos. Segundo, também, para que nós possamos sempre olhar para esses meios probatórios sob o filtro do devido processo legal constitucional. Né? Como essas provas são produzidas e de que modo elas podem ser consideradas, principalmente como instrumentos, né, de convencimento, por exemplo, do magistrado em determinada circunstância ou situação. E, além disso, um terceiro aspecto que eu reputo muito importante é a mudança na dinâmica probatória em face do uso de novas tecnologias, como, por exemplo, falei da tecnologia blockchain, mas, por exemplo, a inteligência artificial, né? Aqui, falando, né, não vou entrar em maiores discussões sobre inteligência artificial, que não é nossa pauta, a gente vai pode discutir um pouco mais na frente, mas inteligência artificial nada mais é do que a possibilidade de um sistema computacional emular, né, ou realizar uma atividade correlata à atividade cognitiva humana. Nós temos vários projetos de implementação no âmbito do Poder Judiciário, né, mais de 60 projetos, e nós temos já discussões sobre o uso da inteligência artificial no direito probatório. Isso, por exemplo, ligado
algumas ferramentas que servem de apoio ao magistrado na análise probatória, por exemplo, na análise de provas documentais, buscando inconsistências, incongruências. Na China, por exemplo, a gente tem uma sociedade empresária chamada iFlyTech, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial de suporte à atividade jurisdicional que consegue encontrar incongruências, né, nos documentos produzidos e que foram coligidos eventualmente aos autos, para apoiar, né, o magistrado na tomada de decisão. E nós temos hoje, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Contas da União, também ferramentas de inteligência artificial, como a Sofia, enfim, que servem de apoio e de suporte para o órgão fiscalizador, para também encontrar incongruências em processos, por exemplo, licitatórios. Então, nós já vivemos um momento extremamente disruptivo e a gente precisa entender como nós promoveremos essa mudança de chave. E um quarto pilar é essa ideia de estruturação de corte 100% online, né? O ministro Luiz Fux, no projeto, né, Justiça 4.0, tem, né, a pretensão de transformar o Supremo Tribunal Federal na primeira corte constitucional online do mundo, 100% online do mundo. E essa mudança, né, que vem aí a reboque, inclusive da resolução 345 do CNJ, que implementa o juízo 100% digital, traz para a gente preocupações em relação a, por exemplo, a atividade probatória em si, né? Como eu posso, por exemplo, viabilizar a oitiva de uma testemunha em um ambiente 100% online, sempre com o contraponto, né, do fundamento constitucional, sempre com respaldo do devido processo legal. Então, essa mudança da dinâmica social ela tem um impacto substancial em todas as discussões probatórias, e é por aí que a gente deve caminhar para analisar com mais cuidado cada um desses aspectos, meu amigo. Perfeito, Luiz. Nossa, excelente, excelente. Eu adorei você fazer essa incursão no nosso CPC, citando o 369, justamente para falar do princípio da atipicidade dos meios de prova, né? E aí a gente olha para a ata notarial, por exemplo, né, que hoje é um meio típico e que no CPC de 73 era um meio atípico, né, que nós utilizávamos bastante e que agora está tipificado no nosso ordenamento, ou seja, a gente ainda continua com a atipicidade dos meios de prova, justamente por quê? Porque, por conta do que você mencionou, Luiz, eu penso que o legislador ali também, ele fez um exercício até de humildade, porque ele fala assim, olha, eu não sou onipotente, onipresente, nem onisciente, eu não consigo estabelecer todos os meios de prova. Então, eu vou colocar no CPC, vou inserir no CPC aqueles que eu entenda que são os mais razoáveis. Então, coloca a ata notarial, colocou o depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, testemunhal pericial e a inspeção judicial, e deixa no 369 uma cláusula aberta dizendo, olha, outros meios legais, né, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, também podem ser utilizados. E dentro dessa inserção, Luiz, eu vou fazer uma pergunta agora, meio talvez fora do script, mas é bem direta e objetiva. Esse caminho da evolução digital, da evolução tecnológica, ele é um caminho sem volta, Luiz? Ou seja, não tem mais como a gente regredir? E será que se a gente não tem mais como regredir, meu querido amigo, será que a gente não está robotizando demais determinadas situações? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, eu acho que na Estônia foi feito um plebiscito justamente para que acabasse com o poder judiciário. E nós teríamos decisões padronizadas, como se fossem modelinhos, né? Não teríamos mais o judiciário com pessoas físicas, e se você demandasse junto ao judiciário de lá, se eu não me engano, é na Estônia, eu não sei, esse plebiscito, inclusive, teve uma aprovação bastante interessante. A sua decisão, ela sairia automaticamente em razão de um programa de computador que selecionava o caso e automaticamente já traria a decisão. Claro que essa decisão foi elaborada por um ser humano. Mas será que a gente não está robotizando demais? Desculpe até utilizar esse verbo, Luiz, né? Uma adaptação de um verbo. E se esse é um caminho mesmo sem volta, acho que a gente vai ter que sempre estar olhando para frente nesse sentido. Meu amigo, essa pergunta é extremamente interessante, principalmente diante do atual contexto, e eu respondo essa pergunta com o seguinte aspecto, principalmente, né? Esse é um ponto central. Nós não chegamos ainda a um estágio, né, de discutir, por exemplo,
a substituição da atividade jurisdicional por um sistema computacional, né? Essa ideia do juiz robô, ela é um pouco de mito, né? Lógico que a gente tem algumas discussões em outros países, principalmente em face da evolução de algumas premissas tecnológicas, mas olhando para o nosso país, o que nós temos hoje, né, de fato, são ferramentas de inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial fraca ou específica, que são desenvolvidas para a resolução de determinados problemas. Problemas pontuais. A gente não tem aquela inteligência artificial geral ainda, ou superinteligência, usando a expressão do Nick Bostrom, que seria, né, um sistema computacional com a capacidade de pensar todos os problemas. O que nós temos hoje são ferramentas específicas, pontuais, direcionadas em resolução de certos problemas. Então, a meu ver, né, de fato, o que aconteceu, o que acontece no Brasil? Hoje, principalmente como uma via de contenção da crise numérica de processos, a gente percebe que dois caminhos hoje são adotados pelo Poder Judiciário. Um deles, né, é a expansão do uso de meios adequados de resolução de conflitos. E outro é o uso das novas tecnologias, a expansão do uso das novas tecnologias. Qual é o problema principal? O problema principal é que sempre, né, ou tradicionalmente, nós buscamos implementar novas medidas sempre com o olhar voltado para a contenção da crise numérica de processos. Nós temos mais de 70 milhões de processos em tramitação, então vamos encontrar caminhos e meios para estancar essa crise numérica. E aí, muitas vezes, em certas situações, o que acontece? Aqueles institutos que poderiam ser utilizados, principalmente levando em consideração, né, aspectos qualitativos, são, de certa maneira, empurrados a fórceps para que nós possamos utilizá-lo e sem, muitas vezes, uma reflexão mais crítica. Isso acontece também com as novas tecnologias. Eu sempre digo, lembrando aqui meu amigo, também mineiro, professor Dierle Nunes, né, que o discurso jurídico não pode ser cooptado pelo discurso tecnológico. A gente tem que necessariamente olhar, né, sob o prisma, inclusive, do pano de fundo constitucional para trabalhar com essas novas tecnologias. De fato, o fator catalisador pandemia acabou acelerando e muito, né, essa implementação desse ferramental tecnológico no âmbito do Poder Judiciário. E esse fator catalisador pandemia nos demonstra que a gente pode, em certa medida, funcionar de uma maneira diferenciada. Mas isso não significaria uma substituição do juiz por um eventual juiz robô. Tanto que o CNJ, na resolução 332, previu expressamente que as ferramentas de inteligência artificial serão utilizadas como apoio à tomada de decisão. E aí, como apoio à tomada de decisão, nós temos ferramentas sendo desenvolvidas e que muitas vezes, né, não tem a necessária reflexão crítica sobre esse adequado uso. Vou só trazer um exemplo, e aqui lembrando até as lições do professor Luiz Greco, né, escreveu um livro sobre, eventualmente, o juiz, a possibilidade ou impossibilidade de juiz robô, e eu só queria destacar que, operacionalmente, a gente não tem hoje ferramentas que possibilitem, de fato, né, termos um legal reason, né, uma ferramenta de inteligência artificial que promova toda a operacionalização desse raciocínio jurídico amplo, enfim. E segundo, sobre o ponto de vista, né, constitucional, é difícil você pensar nessa substituição, principalmente diante, né, do pano de fundo da fundamentação adequada das decisões judiciais, né, e principalmente de como se delineia esse devido processo legal, que depende de um contraditório com participativo e de uma série de circunstâncias que vão exigir, né, uma apreensão física, um magistrado, né, físico, e principalmente aí a gente vai trabalhar sobre essa lógica específica do apoio à tomada de decisão. Mas existem muitos problemas, partindo da sua premissa de utilização dessas ferramentas. Vou citar dois desses problemas. Né? Hoje a gente tem boa parte dessas ferramentas em operação, elas envolvem a aplicação de padrões decisórios vinculantes. Posso citar o Vitor, conhecido de todo mundo, do Supremo Tribunal Federal, que inclusive é desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília, o Atos, o Sócrates, do STJ. E o grande problema, a meu ver, dessas ferramentas é que essas ferramentas são utilizadas, na verdade, são muitas vezes só classificadores. Né? O caso do Vitor, ele promove uma correlação de um recurso extraordinário, por exemplo, a uma tese de repercussão geral. O grande problema é se saber, é se discutir como essas ferramentas são construídas.
né? Principalmente porque se você está falando de aplicação de padrões decisórios vinculantes, você tem que levar em consideração a ratio decidendi, os contornos fáticos substanciais, em que medida você tem a necessária transparência ou explicabilidade para promover esses confrontos vinculativos. O outro problema que, inclusive, eu trabalho, né, vou trabalhar na minha tese de doutorado, é exatamente a base de dados que é utilizada para o uso dessas ferramentas. Se você pensar que boa parte dessa base de dados se vale de ementas, então, a gente pode replicar um ementismo em escala. Então, de fato, a gente precisa repensar isso e trabalhar essas ferramentas, lógico. A evolução é irrefreável, a meu ver, mas essa evolução irrefreável deve estar necessariamente em diálogo com os direitos e garantias processuais fundamentais. Perfeito, Luiz. Esse ponto final agora, então, de estar em diálogo com as garantias processuais fundamentais, isso é a pedra de toque, com certeza. Senão a gente não consegue evoluir, eu concordo plenamente. Amigo, como o tempo passa voando, né? A gente já está aqui já 30 minutos, o bate-papo gostoso, legal, e a gente vai crescendo, vai evoluindo. Eu já separei aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que eu queria também trazer para você, tá bom? Porque você é estrela da noite, com certeza, e está nos abrilhantando demais aí com as tuas ideias, amigo. Em termos de prova digital, já que a gente estava falando, Luiz, como é que a gente... quais são, na verdade, os pressupostos de validade e também poderíamos chamar de utilidade da prova digital? O que tem por trás disso? Quais são os pressupostos, os requisitos de validade e utilidade da prova digital? Vamos lá. Em relação a esse ponto, é interessante destacar que hoje em dia, na prática, inclusive o judiciário, você vislumbra muita utilização, né, de provas que são colhidas em ambientes abertos, que a gente chama de prova, né, em fonte aberta online. Então, você tem um universo da internet sendo utilizado muitas vezes como um meio ou um instrumento para, né, o convencimento ou para respaldar as alegações de fato que são trazidas em juízo. Isso traz uma série de preocupações, porque nesse ambiente aberto, né, discute-se muito questões ligadas, primeiro, à autenticidade dessa prova, né, quem efetivamente produziu, ainda mais no universo, né, numa era de pós-verdade, de fake news, né, de ferramentas de inteligência artificial que, inclusive, conseguem reproduzir padrões de voz, de imagem. Então, hoje você tem, né, a necessidade de discutir a autenticidade mesmo dessas eventuais provas que são coligidas aos Luiz, autos. permita só fazer um recorte, amigo. Autenticidade, autoria e integridade também? A gente poderia colocar os 3 quesitos? Sim, com certeza. A autenticidade, né, dessas provas são colhidas, a integridade desse conteúdo que é trazido. E tem um outro aspecto que é importante, que está relacionado à cadeia de custódia, a todo o trâmite, né, relacionado àquela prova que eventualmente é produzida em um ambiente digital. Então, essas questões, elas vêm sendo discutidas para validar aquela prova digital que é eventualmente utilizada, né? A autenticidade, a integridade e essa cadeia de custódia, né? Quando a gente olha, por exemplo, o próprio Código de Processo Penal, né? Com o pacote anticrime, para o artigo 158, você acaba vislumbrando lá o detalhamento sobre essa cadeia de custódia probatória. Então, veja que a gente precisa de instrumentos para referendar a autenticidade, a integridade daquele conteúdo e essa cadeia de custódia, principalmente nesses documentos, por exemplo, digitais, né, que são colhidos e trazidos aos autos. Tem uma decisão interessantíssima do TJ São Paulo, que é relacionada ao uso de prints, né? Uso de prints. Uma das partes estava discutindo exatamente, né, a validade dessa prova. Mas, na verdade, esse print não é autêntico. Esse print, ele não reflete a realidade. E o que a gente percebe nessa discussão que é muito atual? A gente percebe que a gente tem que confrontar isso, principalmente a autoridade jurisdicional, com questões relacionadas à autenticidade, à integridade e essa cadeia de custódia probatória. Porque o que acontece? O print da tela, ele não traz ali o arcabouço de metadados, né? Ele não referenda aquela informação. E muitas vezes, nesses casos,
o que acontece? Aquela situação, ela não consegue, aquela alegação de fato não consegue ser comprovada. E aí, lógico, nessa decisão específica do TJ São Paulo, você tinha outros meios de provas que foram utilizados e que foram dialogados pelo magistrado para chegar à sua decisão. Mas é interessante essa decisão, porque o TJ São Paulo faz referência, inclusive, né, em relação ao print, ao respaldo maior desse print, se eventualmente aquela informação estivesse armazenada na tecnologia blockchain, que é um tipo de tecnologia que traz maior segurança em relação às informações que são catalogadas. Então, já temos essa utilização mais ampla da tecnologia blockchain. Para quem não sabe o que é a tecnologia blockchain, vou explicar rapidamente, né, do que se trata. Na verdade, é como se fosse um livro razão distribuído. Você tem um armazenamento informacional que ele é feito parte a parte, né, chamado peer-to-peer. Você não precisa necessariamente de uma autoridade central, e essas informações armazenadas, elas são armazenadas em uma cadeia de blocos, né? Por isso que a ideia do nome é blockchain, né? Uma cadeia de blocos encadeados, e esses blocos, eles contêm resumos criptográficos, de tal forma que toda informação, qualquer informação que é adicionada ao blockchain, ela é replicada nos demais blocos. Então, é muito difícil você alterar aquilo, você quebrar a criptografia, porque você precisaria alterar cada bloco especificamente. Por isso que é uma tecnologia que é muito segura e que ela reflete, inclusive nós tivemos a edição da Lei do Governo Digital, decreto, né, no âmbito federal, prevendo, inclusive, a necessidade de se expandir o uso da tecnologia blockchain no âmbito do Poder Executivo Federal para respaldar essa segurança. E muitos já vêm buscando a tecnologia blockchain para respaldar essas informações, pelo fato de elas trazerem maior segurança em relação ao seu uso. Então, para você, muitas vezes, né, ter um respaldo maior da sua prova, pode-se utilizar a via, né, por exemplo, da tecnologia blockchain, que muita gente acaba associando a tecnologia blockchain às criptomoedas, mas não é só relacionada às criptomoedas. A tecnologia é utilizada também como uma medida de armazenamento informacional que traz essa maior chancela. Então, são vias que são buscadas, né, justamente com esse objetivo de trazer mais segurança e maior respaldo para aquela prova que é produzida. E, além disso, você tem validadores, né, a própria certificação do Instituto de Chaves Públicas, né, já traz também esse respaldo, essa garantia de que você tem integridade documental. E, como eu disse, essas relações realizadas, né, no mundo digital exigem esses cuidados. Se você pensar, por exemplo, o Alexandre Dialuca estava aqui ontem, né, e ele estava falando sobre as transformações, as mudanças na lei de falência, recuperação judicial e extrajudicial. Falando um pouco de direito empresarial, hoje você tem a lei que rege as duplicatas escriturais, né, produzidas em meio eletrônico, então você precisa de instrumentos. O Código de Processo Civil trata especificamente dos documentos eletrônicos, e essa preocupação que a gente tem com como nós vamos dar mais respaldo a esses meios de prova no ambiente digital. Eu vejo muito a tecnologia blockchain se destacando aí como elemento validador. Queria até trazer um dado, né, estrangeiro. A International Bar Association, ela criou uma ferramenta chamada a Eyewitness Project. É uma ferramenta que ela permite que você, né, captando uma imagem, enfim, é para combater também determinados delitos, né, principalmente envolvendo menores, enfim, você capte aquela informação, que aquela informação seja armazenada, que inclusive com os metadados e uma cadeia de custódia, para que ela possa servir de respaldo a essas eventuais investigações criminais, né? No âmbito do Tribunal Penal Internacional, em 2017, nós tivemos uma condenação que foi embasada também nessa ideia de prova em fonte aberta online, né, colhendo vídeos, né, fotos, enfim, e isso tudo respaldado. Então, há essa preocupação, e eu ainda trago uma outra, né, nesse cenário de fake news, deepfakes, de inteligência artificial, uma coisa surge como muito relevante nesse cenário, Maurício, que é a ideia de metaprova, prova sobre prova, porque a gente vai precisar muito, não sei se vocês já chegaram a ver, tem um vídeo, né, que é reproduzido como se fosse um discurso do Obama, mas na verdade o Obama nunca fez aquele vídeo. Você assiste, né? É surreal, é surreal. Que se trata do Obama discussando. E aí a gente vai ampliar esse horizonte de discussões de metaprova, de prova sobre prova, principalmente porque
nós temos aí que analisar essa autenticidade, integridade e essa cadeia de custódia dos documentos, enfim. Estendi um pouco, mas só para deixar isso claro. Imagina, Luiz, imagina. Nossa, eu posso entender, então, Luiz, que já que você falou tanto de blockchain, que a tecnologia blockchain, e a gente falou isso no início também, a gente mencionou a questão da atipicidade dos meios de prova, ela é um meio de prova atípico, então a gente pode enquadrar, né, dentro até da previsão, digamos assim, do 369, podemos dizer, o blockchain é considerado um meio de prova atípico, amigo? Sim, com certeza, a meu ver, Nenhuma pode dúvida, ser considerado um meio de prova atípico, né, com base, inclusive, no 369, como respaldo também à integridade documental. E só lembrando que, em relação à tecnologia blockchain, tem um aspecto que é muito importante hoje na discussão processual, Maurício, que eu fico me perguntando como isso vai se desenhar de forma mais aprofundada no Poder Judiciário, é que a tecnologia blockchain ela tem sido utilizada para a formulação dos chamados smart contracts. São os contratos inteligentes. Né? São contratos que fogem à lógica tradicional. Hoje, né, o advogado, a advogada que está nos assistindo, quando vai redigir um contrato para o seu cliente, redige, né, com base na nossa linguagem, né, comum, tradicional. E nos smart contracts, nós temos uma mudança dessa dinâmica. O contrato ele não é redigido numa linguagem, né, jurídica tradicional, ele é redigido em cláusulas computacionais. Então, você tem vários contratos inteligentes que, inclusive, usam e respaldam a tecnologia blockchain, né, que são firmados diuturnamente. Se você pensar aí nas plataformas de streaming, enfim, você tem, né, vários desses contratos inteligentes que são firmados diuturnamente, que traduzem ali cláusulas computacionais. Nós já temos escritórios de advocacia especializados na redação de contratos inteligentes, né? Ou seja, com um programador específico que vai ali, né, criar aquele contrato, e você não tem cláusulas tradicionais, você tem cláusulas computacionais. Então, como o magistrado analisará essas cláusulas computacionais que são trazidas à discussão em um contrato como esse? E um contrato como esse, ele traz, de fato, um outro olhar, né? Porque os contratos inteligentes, eles fazem ressurgir uma discussão muito interessante sobre, né, a possibilidade de autotutela. Porque, como nesses contratos inteligentes, um descumprimento de uma cláusula automaticamente já gera a sua execução, por exemplo, um débito no cartão de crédito, né, um bloqueio específico de conta. Então, isso já faz ressurgir esses contornos da autotutela nesses contratos inteligentes. A execução gera diretamente ali eventualmente um cumprimento imediato com desconto do cartão de crédito, enfim. Então, como é que esse smart contract será analisado no âmbito do Poder Judiciário? E, lógico, essa cláusula computacional, ela tem um viés mais fechado, né, mas, ao mesmo tempo, ela pode dar, né, margem para discussões, sim. Uma coisa que surgiu, né, em face da pandemia, porque os contratos inteligentes eles têm uma margem de alteração muito reduzida, né, porque as cláusulas computacionais, né, são automatizadas ali, e diante da pandemia, a necessidade de revisão contratual trouxe discussões, né, sobre aqueles parâmetros. Mas na verdade esse valor aqui ele é excessivo, preciso de uma revisão. Então, essas são discussões que já estão na pauta da ordem, e provavelmente o magistrado muitas vezes vai precisar de um apoio de um expert, né, ou eventualmente, né, lembrando aqui do próprio Código de Processo Civil, quando vai tratar da perícia, de uma eventual prova técnica simplificada, né, para esclarecer determinados pontos ligados a esses smart contracts. Que é o 464, parágrafo 2º, 3º e 4º do CPC, falando da prova técnica simplificada para as questões de menor complexidade, né, que é exatamente a prova técnica cabível em juizados especiais, né? Você sabe que eu sou titular de uma vara de juizados, e o que cabe ali é justamente essa perícia, a gente chama de perícia. Lembra muito a figura do direito norte-americano, direito inglês, do expert witness, né? Aquela testemunha qualificada. Né? Exato, exatamente. Luiz, é muito legal ouvir você falar isso, é muito interessante a gente acompanhar, eu espero que todos os amigos e amigas estejam gostando também, porque sem sombra de dúvidas, é um caminho sem volta, como a gente estava conversando. Agora, eu acho que a gente tem que ter algumas preocupações, né, Luiz? Não sei se você vai concordar comigo, não sei se eu estou sendo muito cauteloso também, mas pensando no âmbito de um juízo, vamos imaginar, 100% digital, eu acho que a gente tem que ter algumas preocupações com o procedimento probatório, né? Algumas preocupações sérias mesmo.
propriamente falando. Na sua opinião, Luiz, quais são essas preocupações? Eu sei que você já deu uma ideia, pelo menos eu já consegui extrair do que você falou até agora. Mas quais seriam essas preocupações que nós devemos ter com o procedimento probatório, principalmente quando a gente fala no contexto de um juízo 100% digital, né, chegando a esse patamar? Que preocupação maior ou que preocupações maiores nós podemos ter, amigo? Ou devemos ter? Bom, meu amigo, eu acho que, na verdade, em relação a esse ponto, a gente tem que pensar, né, que a resolução 345 do CNJ, ela implementa, né, essa ideia do juízo 100% digital, e você ter a possibilidade de, em todo o iter procedimental, ter especificamente a possibilidade de prática de atos de forma eletrônica, né? Essa ideia do juízo 100% digital, ela redimensiona a forma como nós praticamos os atos processuais. Não que isso não fosse possível, né? Eu gosto sempre de lembrar do artigo 193 e seguintes do Código de Processo Civil, que trata da prática dos atos processuais de forma eletrônica, que já possibilitava, inclusive, né, a prática de vários atos, né, de forma eletrônica, sem necessariamente você exigir qualquer tipo de mudança específica. Mas com o juízo 100% digital, que já está implementado, né, em mais de 20 tribunais pelo país, você tem uma mudança dessa dinâmica, principalmente porque nós temos que ter algumas preocupações. Eu sempre digo que não dá simplesmente para você pensar no juízo 100% digital como se fosse uma transposição do que você faz no mundo físico para o mundo digital. A ideia de você criar um juízo 100% digital também possibilita um novo design de resolução de disputas, né? Só lembrando, por exemplo, aqui da Corte Canadense de British Columbia, né? Lá você tem uma corte 100% online. E essa corte 100% online, ela tem um desenho diferenciado no tratamento dos litígios, né? Como é que começa esse desenho? Primeiro, com o nivelamento informacional. A gente sabe que a litigância muitas vezes é fruto de uma assimetria informacional. Então, primeiro, quando qualquer tipo de discussão é levada à corte, você traz as informações ali relativas àquela situação para que a parte possa ter ciência. Eu vou continuar ou não com a discussão. E hoje, no direito brasileiro, principalmente com a expansão dos padrões decisórios vinculantes, esse nivelamento informacional é muito importante, né? Porque você, em algumas circunstâncias, vai deduzir uma pretensão contra um padrão decisório vinculante, né? Olhando aqui para o artigo 927 do CPC, quando, na verdade, isso pode gerar uma improcedência liminar, né? Pode gerar, inclusive, uma condenação por litigância de má-fé, a depender da interpretação que se faça do 77 do CPC. Mas veja que a gente pode redimensionar o tratamento do litígio. E aí, numa segunda fase, lá no Canadá, a gente vai para uma aproximação entre as partes, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial, estreitando esse diálogo, para depois, eventualmente, chegar a uma intervenção humana, né, dentro desse viés facilitador do diálogo, com mediação, conciliação, e só, eventualmente, se não tiver condições, chegar ao magistrado para que se prolate uma decisão específica sobre aquele caso. E a gente tem que pensar também nesse novo design, porque não é simplesmente transpor tudo que a gente faz adequadamente para o mundo online. E aí tem se pensado em várias vias, inclusive na incorporação, por exemplo, da plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma de ODR, né, de Online Dispute Resolution, para, né, ser incorporada às ferramentas digitais para trazer um ambiente prévio ali de aproximação, de negociação entre as partes, para solucionar o conflito. Então, acho que o primeiro ponto é a gente pensar nesse redimensionamento. E, pensando nesse redimensionamento, a gente tem que analisar como os atos processuais são praticados para resguardar, né, os direitos e garantias processuais fundamentais. Vou trazer uma situação específica, né? Durante a pandemia e hoje, a gente vê uma realização massiva, por exemplo, de audiências de instrução por teleconferência, por videoconferência. Né? Essas audiências de instrução, inclusive, se você pensar, por exemplo, no oitiva de testemunha, Maurício, veja que em um ambiente 100% digital, em um ambiente online, você deve se preocupar com a integridade daquela prova, daquele meio probatório, né? Porque pode acontecer, e é comum que aconteça, intervenções indevidas. Porque quando você está, né, numa colheita ou prova testemunhal, lá na sua sala de audiência, você tem uma coisa. Qualquer tipo de intervenção. Agora, quando essa audiência acontece por teleconferência, que fora, por exemplo, das instalações do Poder Judiciário, que eu posso ter até a disponibilização no âmbito do Poder Judiciário, o que pode acontecer? Interferências indevidas.
né? Alguns magistrados pedem, muitas vezes, para que filme a sala toda, né? Filme o ambiente. Como um todo, tenha câmeras 360 graus, né, no ambiente. Isso é importante para manter a rigidez daquela produção probatória, daquela atividade instrutória. Que quem garante, muitas vezes, que o advogado ali não passou um papel por baixo para a testemunha, responde isso, né? Ou que não tem um cartaz, sei lá, atrás, ou na frente da testemunha, para orientá-la. Então, a gente tem que pensar em meios, né? Até olhando para a experiência estrangeira, China, por exemplo, você já pensa, já discute aí o uso de salas virtuais com aquele ambiente 3D mesmo, né? Com óculos, realidade virtual, para manter a rigidez da instrução probatória. Então, lógico que se a gente quer ter um ambiente 100% digital, a gente tem que pensar também que a forma de realização dos atos processuais ela deve estar adequadamente compassada, né, com esses meios, com essas vias. E um outro ponto que é muito interessante, hoje em dia a gente fala em juízo 100% digital, enfim, mas há uma dificuldade, né, com os sistemas operacionais que nós temos muitas vezes de fazer um upload de vídeo. Né? Você não consegue fazer um upload de um vídeo. A gente está discutindo juízo 100% digital e o cara não consegue fazer um upload de um vídeo. Né? E são pontos que a gente precisa aprimorar justamente para poder, né, evoluir dentro dessa lógica de permitir que os atos sejam praticados de forma 100% online, ou seja, de forma 100% digital. E uma outra preocupação, Maurício, que eu tenho, mas aqui vai para além, né, das questões probatórias, mas também intrincadas com a questão probatória, é a situação dos vulneráveis digitais. Né? O CNJ até tratou disso, inclusive, na recomendação 101, né, trazendo essa perspectiva dos vulneráveis digitais, porque muitas vezes a gente tem ali, né, você vai, né, numa oitiva de uma testemunha. A testemunha está lá no interior, enfim, com internet instável, você não consegue ouvir bem, né? Há uma dificuldade ali, ainda que você traga essa perspectiva da imediatidade virtual, né, dentro dessa análise da colheita probatória, mas você tem ali muitas dificuldades operacionais e a gente tem que pensar também que o Brasil é um país extremamente heterogêneo, né, e que existem certos grupos que precisam ser contemplados na mesma medida em que a ampliação do juízo 100% digital ela gera, né, pode gerar uma maior acessibilidade do Poder Judiciário, por outro lado, também ela pode excluir determinados grupos. Eu não falo nem aqueles que são hipossuficientes economicamente, mas também aqueles que são portadores de deficiência, que têm pessoas com deficiência. Porque hoje você vê sistemas operacionais sendo utilizados no Poder Judiciário no âmbito desse juízo 100% digital que não contemplam certos e determinados grupos, né? Exato, que não viabilizam ali a utilização por alguém que tem deficiência visual ou auditiva, enfim. Então, a gente precisa também promover esse viés inclusivo, sob pena de a gente acabar, mais uma vez, né, aumentando esse abismo, né, que existe entre os eventuais litigantes. Então, esse é um ponto interessantíssimo que a gente deve pensar, mas acredito que também, né, com o uso do juízo 100% digital, você tenha algumas vantagens. E falando especificamente do direito probatório, eu acredito muito, né, que a utilização de algumas ferramentas, né, que possam auxiliar o magistrado a encontrar eventuais incongruências documentais podem ser extremamente úteis. Né? Imagine uma determinada ação civil pública por dano ambiental. Você tem lá inúmeros, né, documentos, né? Imagine lá 5 mil, 10 mil documentos, né? E muitas vezes você tem dificuldade para promover aquela análise, para encontrar incongruências, para discutir, né, possibilidades de realização. Então, esses são pontos que a gente tem que, de fato, né, pensar e refletir para que a gente possa estruturar um juízo 100% digital que, né, seja um juízo 100% digital que contemple, né, essa justiça digital, que não é uma justiça que envolve simplesmente você transpor os atos físicos para o mundo digital, mas envolve uma nova arquitetura, né, da resolução desses eventuais litígios. Né? E a Vanessa está falando aqui, espero que a gente demore um pouco para chegar nesse juízo, né, nessa transformação digital, mas a gente estamos evoluindo, o Brasil está na vanguarda, mas, Vanessa, eu acho que, na verdade, no nosso ponto de vista, o que é importante é você
estruturar melhor esse movimento de transformação. Acho que a transformação ela já está acontecendo, mas a gente, de fato, nós estamos, né, construindo o avião, né, depois de ter pulado. E a gente precisa, o quanto antes, dessas discussões, por isso que eu parabenizo muito a OAB Poços de Caldas por trazer essa discussão na pauta. E muitas vezes a gente pensa que isso é um tema de futuro, mas isso é um tema de presente, já está implementado, já temos discussões, né, já temos problemas em relação, né, às garantias processuais fundamentais, e esses pontos precisam ser refletidos por nós, advogados, por todos os operadores do direito, sob pena de nós termos as nossas prerrogativas muitas vezes violadas em determinados casos. Perfeito, Luiz, perfeito. Luiz, eu quero tocar num ponto, aliás, eu estava assim, não sei se desatento ou não, eu falei assim, poxa, mas cadê os comentários que não tem aqui, né? E você falou da Vanessa, a minha esposa veio e falou assim, amor, ali, ó, nos comentários. E agora sim, eu estou aqui abrindo nos comentários e vi realmente a manifestação da Vanessa Silva também, né, da Maria Carolina, né, fazendo aqui uma consideração. Eu queria já aproveitar e repassar também, Luiz, para você, se for possível, quando a Maria Carolina, ela diz assim, olha, o juízo 100% online traria certa insegurança na questão de manipulação de provas, ou essa seria uma estratégia, né, para que isso não ocorra? Não sei se minha pergunta está correta, coerente, né? Perdoe se não. Acho que você consegue entender o que ela quer dizer, né? A pergunta é interessantíssima e muito, ela acaba tocando nessas questões dos meios probatórios, né, de forma digital, porque a gente tem que, mais uma vez, retomar aquela discussão da autenticidade, da integridade, da cadeia de custódia, né? E nós podemos, e nós já temos manipulações em relação a determinados meios probatórios digitais. O que a gente precisa é de instrumentos de validação, que a gente tem buscado, né? Principalmente aí falando das assinaturas digitais, falando da tecnologia blockchain, da incorporação da tecnologia blockchain, são meios, inclusive, específicos que você pode utilizar, né, para essa validação e para garantir que não haja essa manipulação. Agora, se tem um ponto que com o juízo 100% digital, com essa ideia, né, de você ter uma tramitação exclusivamente online, tem um ponto que a gente precisa pensar, Maurício, em termos de direitos e garantias processuais fundamentais, é o seguinte, é que com o uso das novas tecnologias, falando um pouco aqui de inteligência artificial, né, trazendo a jurimetria, né, que é a aplicação estatística ao direito, que com as ferramentas de inteligência artificial permite aí uma margem de litigância estratégica muito elevada, porque você consegue promover uma análise preditiva. Hoje, a gente saiu daquela ideia, né, os advogados, de uma litigância intuitiva para uma litigância estratégica, porque com esse arsenal de dados, né, que são fornecidos de forma aberta, open data, pelo Poder Judiciário, você consegue traçar ali padrões, né, e consegue entender como o Poder Judiciário decide para traçar estratégias processuais também. Nesse ponto, isso está em compasso com o artigo 926 do Código de Processo Civil, né, quando vai tratar da uniformidade, da integridade, da coerência, enfim. E aí a gente passa... A estabilidade também, né? Estabilidade também, né? E a gente passa a trabalhar com a litigância estratégica. Então, hoje, grandes escritórios de advocacia já trabalham com ferramentas de BI, com dashboards, enfim, para analisar ali contextos, viabilidade de realização. E isso traz uma preocupação, Maurício, porque, lógico, né, com o uso dessas ferramentas, o que acontece? Você aumenta o abismo, por exemplo, entre litigantes eventuais e litigantes habituais. Porque os litigantes habituais, com seu acervo de dados operacionais, conseguem promover uma análise preditiva mais assertiva, trabalhar com contextos, né, de viabilização de acordos dentro de margens valorativas manipuláveis. Ou seja, isso você vai aumentar esse desnível, né, lembrando o professor Mark Gallant, né? E a gente vai chega talvez já a um jogo processual tecnológico. Muitos não sabem aqui, mas boa parte da admissibilidade hoje, recursal no âmbito dos tribunais superiores, envolve a aplicação de ferramentas de inteligência artificial, né, no âmbito do STF, por exemplo. Não como uma ferramenta principal, mas como apoio à tomada de decisão, que praticamente, cá entre nós, vira, né, a decisão. E aí, o que você tem? Você tem análises estratégicas para se chegar a essa admissibilidade de forma
tecnológica. E você aumenta esse abismo. E aí, como você, enquanto magistrado, vai atuar, olhando para o 139 do Código de Processo Civil, para garantir a isonomia processual entre as partes. Esses são pontos que a gente precisa refletir, né, porque já temos isso em operação. Né? Trazendo a experiência norte-americana, mais de 50% dos grandes escritórios de advocacia dos Estados Unidos usam uma ferramenta chamada ROS. Né? A ROS trabalha com análise preditiva, trabalha com sugestão argumentativa. Né? Hoje já temos ferramentas, inclusive no Brasil, que podem indicar qual argumento que eu posso utilizar na petição que tem maior probabilidade de aceitação pelo juiz diante do seu acervo decisório, do que ele tem vislumbrado ali em manifestações outras. Então, são pontos. Veja que a discussão ela é multifacetada, ela é ampla demais e vai tocar, né, nessa leitura que eu e o Maurício fazemos sempre, né, do filtro constitucional necessário, né, dos direitos e garantias processuais fundamentais. Excelente, Luiz. Isso não foi uma resposta para Maria Carolina, não, né? Isso foi quase que um artigo, né, para ser publicado. Excelente, agradeço demais, Luiz, demais mesmo. Luiz, nós já estamos com mais de 1 hora. O tema é palpitante, né? Eu queria muito ficar mais tempo aqui contigo, queria muito que a gente pudesse, mas eu sei que você também tem outras atribuições e a gente não quer tomar muito seu tempo não, meu querido amigo. Eu quero só aproveitar, Luiz, e agora que eu consegui abrir aqui, né, os comentários, eu quero só aproveitar para dizer o seguinte, agradecer a todos que estão aqui. Olha, eu vou citar alguns nomes, mas, por exemplo, aqui, ó, eu vejo o Dr. Everton Leandro da Costa, Dr. Denner Serafim Matar, Roberto Ribeiro, Daniele, doutora Danila Souza Melo, doutora Maria Fernanda Viotti, né, Maria Bonfim, Aline Oliveira, Luciana Reis, Elcione Rosa, Miller Moraes, querido amigo Felipe Augusto, Caetano Sancho também aqui, enfim, todos que estão aqui fazendo esses comentários, agradecer a todos, a participação foi maravilhosa, muito boa mesmo, né? A Luciana Reis também, dizendo, olha, muito interessante, perceba a existência das provas em fontes abertas, né, chamamos de OSINT, e a validade de prova por meio da cadeia de custódia, utilizando a Verifact, ou seja, os profissionais que estão antenados também estão aqui para aprender com você, Luiz, todos eles, e como disse, né, a Maria Carolina, isso foi uma aula, literalmente, né? Literalmente. Maria Mary também dizendo, concordo, doutor Luiz, uma boa base nos dará essa agilidade em muitos processos que levam muito tempo hoje em dia. É um caminho sem volta, né, Luiz? Como você muito bem disse, é um caminho que não tem mais como a gente regredir. Eu espero que a gente consiga, que todos nós, né, consigamos ter condições de falar de prova digital de uma maneira muito mais simples, né? Como você falou, você traduziu de uma forma muito simples para nós, mas que isso também seja possível e acessível a todos. Você tocou num ponto, Luiz, quando você fala dos vulneráveis digitais, amigo, isso me preocupa. Num país de dimensão continental como é o nosso, né? Você tentar abraçar todos aqueles, incluindo os vulneráveis digitais, não é uma situação fácil. Você falou, por exemplo, das audiências de instrução virtuais. Quem me conhece aqui em Poços, sabe muito bem, eu estou indo, faço minhas audiências híbridas, né? Eu vou presencialmente, eu me desloco desde maio do ano passado, só no mês de abril que eu não fui para o juizado, vou para a sede do juizado, faço as audiências presenciais lá, de instrução. Nós temos, né, juiz leigo para fazer as nossas conciliações, e as testemunhas, elas se deslocam para lá, para o juizado, presencialmente, a gente adota todas as cautelas sanitárias, evidentemente, as partes também, quando tem depoimento pessoal, porém, é importante deixar bem claro, muitas das vezes as partes falam assim, excelência, olha, não tenho condições de participar da audiência virtual, né? Eu sou um vulnerável digital, eu não sei o que é um smartphone, eu não sei o que é PJE, eu não sei o que é uma plataforma Cisco Webex. Se você falar em tecnologia 3G, 4G, 5G, se é que a gente, né, tem 4G, eu acho que a gente está no 3G aqui ainda no Brasil. Mas, enfim, eles não conseguem. Oi, Luiz, perdão. 5G já tem 5G. Sim, eu digo, mas em termos de efetividade, é um 5G que não é na prática um 5G, né? Apenas é só uma brincadeira aqui. Mas eu fico preocupado com eles, sabe, Luiz? Eu gostaria muito de ter essa ampliação e essa cobertura também em relação aos vulneráveis digitais. Oxalá a gente consiga isso. Luiz, eu não quero mais tomar seu tempo. Eu quero só te agradecer do fundo do meu coração. Você
Você é um irmão, literalmente, né? E eu gosto muito de dizer isso e quero dizer publicamente. O que você trouxe para nós de contribuição aqui, você pode ter certeza que todos que estão aqui comentando, né? A gente só vê elogios a você, todos aprenderam demais, e eu espero também, humildemente, que logo nós estejamos juntos, seja virtual, né? Seja presencialmente, aqui em Poços de Caldas, né? Ou na sua linda Maceió, para a gente continuar conversando, para a gente continuar principalmente aprendendo com você, Luiz. Do fundo do meu coração, eu quero te agradecer muito, muito mesmo por essa oportunidade. E antes que eu passe para você, Luiz, para a gente fazer as palavras, para você fazer, perdão, as palavras finais, a minha linda, querida, amada esposa, a mulher da minha vida, ela trouxe algumas recomendações aqui, né? Como membro da ESA, ela falou: Maurício, não esquece de falar. Então, quero só rapidamente dizer assim, que eu gostaria de convidar todos, né, a seguirem as redes sociais, e canal também no YouTube da OAB, de Poços de Caldas, né, e também o perfil, né, no Instagram, que é o @OABPocosDeCaldas, né, não tem o cedilha, né, enfim, dizer também a todos que amanhã nós teremos, a partir das 19 horas, dando continuidade ao evento, a palestra do Dr. Fabrício Lima Silva. Fabrício é um craque, eu garanto a todos. E, Luiz, eu sei que você não vai poder assistir, mas o Fabrício, ele é juiz do trabalho e agora acabou de ingressar no doutorado em Braga, se eu não me engano. Eu gosto demais dele, vai tratar de tema importantíssimo, vai falar sobre... Fabrício, excelente. Conheço, excelente. LGPD nas relações trabalhistas, né? Então, assim, muito legal, já está todo mundo convidado. E é isso, meu amigo. E eu deixo aqui esse finalzinho para que você faça as suas considerações. Olha o que a Vanessa Silva está dizendo, Luiz, ó. Obrigado, foi realmente uma aula. E a Helena Maria Trindade, tema incrível, muito obrigado aos dois por essa aula maravilhosa. Por favor, Luiz, fique à vontade para suas considerações, meu irmão. Meu amigo, só quero externar a minha gratidão, primeiro a você e a Márcia pelo convite, foi uma honra enorme estar em Minas Gerais, ainda que de forma virtual. Espero em breve, né, ter a oportunidade de estar com vocês presencialmente. Para mim foi um momento de muita alegria, você sabe disso, né? Você é um grande irmão, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, é um grande exemplo, inclusive para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, porque você congrega muito bem, né, e se destaca em todos os campos, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de chamá-lo de amigo, porque eu acho que das coisas da vida é isso que fica, né? E eu te agradeço muito a você, agradeço muito a Márcia pelo convite. Eu espero de coração, pelo menos, ter lançado algumas reflexões para todos que nos assistiram, né? Agradeço, né, a atenção, né, e principalmente o diálogo constante aqui. Tive a oportunidade de observar alguns comentários, fico muito feliz e estou à disposição para que a gente possa estender o debate sobre esses pontos para além deste momento aqui, dessa interlocução. Mas se quiserem, eventualmente, mandar mensagem, enfim, né, tem o meu perfil lá no Instagram, @professorluiz com S, Vale, VALE. Vocês podem seguir lá e a gente pode trocar ideias. E eu fico muito feliz. Você sabe que esses momentos para a gente são momentos de muita alegria, né? E, de fato, eu estou extremamente feliz hoje de ter tido a possibilidade de estar aqui e também ter tido a possibilidade de dialogar contigo, que é um grande irmão e um grande exemplo, inspiração. Obrigado à OAB Poços de Caldas pelo convite e parabéns pela iniciativa, né, por lançar essas reflexões, por estar na vanguarda, né, dessas discussões, com certeza. Muito obrigado a todos, espero, né, mais uma vez ter contribuído e me coloco à disposição para o debate, para as discussões posteriores. Meu amigo, que Deus te abençoe, obrigado pelo convite, saúde para todos. Tá? Se alguém está perguntando dos livros aqui, né, eu tenho um livro sobre precedentes vinculantes e razoáveis. Eu citei logo no início, né, Luiz, eu até mencionei no início. Por favor, fique à vontade, amigo. É um livro da editora GZ, está disponível também na editora Juspódio, né, que foi fruto da minha dissertação. Analiso, né, toda a temática dos precedentes judiciais à luz da razoável duração do processo. Tenho também, né, tem uma coletânea interessantíssima sobre inteligência artificial e direito processual, tem alguns artigos lá escritos, inclusive foram, né, referenciados pelo STJ no Bibliografias Selecionadas, tá? Então vocês podem, esse livro é um livro da Juspódio, também coordenado pelo Dierle, pelo Lucon e pelo Navarro, e também tem para quem, né, quer, né, estudar um pouco sobre apresentações, oratória, enfim, tem um livro sobre provas orais, né, de concurso, e é um livro que traz uma abordagem ampla também para todos aqueles que querem desenvolver, né, técnicas, enfim, para falar bem em público.
Meu amigo, só agradecer a você mais uma vez, um abraço a todos e espero ter contribuído com vocês. É uma honra enorme. Obrigado, Luiz, obrigado. Só repetindo, o perfil do Luiz é @professor Luiz Vale. A Maria SSA havia perguntado, Maria. E o meu é Cunha Pro Civil. Cunha, que é meu sobrenome, Pro Civil, abreviação de processo civil, né? Agradecer ao Gabriel Augusto também, que te elogiou bastante, ao Felipe Carrara Couto, Alessandro Paulo Silva. Eu faço questão de dizer os nomes, porque isso faz muita diferença. É uma forma simples de dizer muito obrigado a todos que estiveram aqui, não é? E a gente fica muito, muito feliz. Só para deixar bem claro aqui para todos, eu digo que o Luiz, se eu não me engano, Luiz, você é cearense, não é, amigo? Você Isso. Nascido no Ceará, torcedor do Ceará, inclusive do Vozão, né? Eu que gosto. Eu que gosto de futebol. Eu sou santista, como você sabe, também, preto e branco também, né? Evidentemente. E o Luiz é procurador do Estado nas Alagoas e agora fazendo o seu doutoramento na Universidade de Brasília, ou seja, é um cidadão do Brasil e um cidadão do mundo, né? Em todos os sentidos, não só profissionalmente, como também como ser humano mesmo. Luiz, além de tudo, vocês podem ter certeza, e eu encerro aqui esse nosso bate-papo, vocês podem ter certeza, o Luiz é um ser humano de primeira linha, dos mais humildes, dos mais qualificados, daqueles que têm empatia, que sabem o que significa empatia na acepção da palavra. Então, meu irmão, muito obrigado, mais uma vez, do fundo do meu coração. Obrigado a todos que estão aqui, Felipe, Aline Oliveira, Brenda, agora Priviatelli. E, um beijo grande para você, para sua esposa, para sua família linda. Fiquem com Deus, né? E aí nas lindas Alagoas, e se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar juntos. Para vocês também, meu amigo. Fique com Deus, né? Um abraço para você, para a Márcia. Felicidade enorme. Eu vou dormir feliz hoje. Obrigado a todos que estiveram conosco. Foi uma honra. Estou à disposição para a gente continuar esse debate interessante. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Um abraço a todos também que nos assistiram. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus também. E uma ótima continuidade de evento. Até mais.